Hoje quem vai trazer a palavra sou eu. E o pastor falou assim: você tem pouco tempo, você não pode falar tanto quanto eu. Isso que é injusto, né, pastor Eliane? A pessoa fala 1h30 e depois fala que eu tenho que falar rapidinho. Mas sim, na verdade, Isaac pega o ônibus para Rio Preto, em São Paulo. E por conta do Dia das Mães, teve muita procura e tal, e ele só conseguiu o ônibus de 10 horas em São Paulo. E nós pedimos para que ele vá até São Paulo, seria mais fácil vir por aqui, ir embora daqui de São José mesmo, mas aí ele nunca conseguiria assistir o culto, porque é 8 horas, então ele sempre tem que sair mais cedo. Então, para que ele possa assistir o culto conosco, então a gente faz o sacrifício de ir até São Paulo. Para mim não é sacrifício nenhum. Vocês acreditam, como todas as mães, que se fosse possível eu levava até Rio Preto. Eu confesso que não pelo cansaço, mas é pelo gasto, porque se não fosse pelo gasto, com certeza eu levaria. Ai, pastora, mas o seu filho já tem 23 anos. Tem alguma mãe aqui que acha que Dona Zola, o filho envelhece? Não é sempre o menino? Sempre. Meus irmãos, o mais velho está com 60 anos, e a minha mãe fala, meus meninos e minhas meninas, tenho 53, e para minha mãe eu sou uma menina, então o filho sempre vai ser assim. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. Nós não vamos ler ainda, mas já quero que você já deixe aí aberto a sua Bíblia. Nós estamos continuando mais uma pregação da série Reset, tempo de reiniciar os conceitos familiares. Nós sempre temos o hábito de fazer, para quem está chegando, mas para quem está mais tempo conosco, nós sempre temos o hábito de mês de maio, nós falarmos sobre família. E é interessante que, por mais que a gente fale sobre esse assunto, que parece, nossa, o que eu tenho que ouvir mais sobre família? A gente sempre tem mais alguma coisa para aprender, a gente sempre tem alguma coisa para corrigir, a gente sempre tem mais alguma coisa para avaliar, a gente tem mais alguma coisa para ressignificar. E por isso, falar de família é um assunto inesgotável, mas também muito abrangente e de muita responsabilidade. E é por isso que nós tiramos o mês de maio, e geralmente o mês de maio por causa das mães. Mãe tem essa representação familiar, até mesmo porque ela é quem gera. Eu sei que alguns aí estão querendo falar o contrário, mas é a mãe que gera. Então, ela representa muito esse significado de família, e é por isso que o mês de maio representa a família. Eu gosto muito de falar sobre família, eu amo, inclusive toda a minha vida, o meu conceito de vida está envolto às questões familiares. Eu digo que eu não sei ser pastora, eu sei ser mais mãe do que pastora, inclusive tão mãe que eu chamo atenção, eu corrijo até roupa. Não estou gostando do jeito que você está se vestindo, está muito relaxado, isso é, porque eu esqueço às vezes que eu sou pastora e eu acabo sendo mais mãe. Eu me lembro que Isaac uma certa vez perguntou para mim, mãe, fala para mim o que é que te realiza, o que você fez, o que aconteceu na sua vida que te fez sentir totalmente realizada. Claro, sem colocar a nossa conversão, o nosso encontro com Jesus, mas ele estava falando de uma forma geral. E eu disse, quando eu me encontrei, e quando eu me senti totalmente realizada, quando eu fui mãe. E o Senhor me deu o privilégio de ter e depois de 2 anos e 8 meses, mais um. Nós queríamos ter uma Kombi cheia, mas a gente achou que não era muito prudente, até mesmo que a vida pastoral, gastos, as coisas que nós sempre planejamos oferecer aos nossos filhos, não ia dar. Então a gente falou, vamos ficar com os 2 mesmo, e acertou em 2, vai que o terceiro não sai tão bonito, né? Aí fica, né? Então vamos deixar que os 2 saíram bonitinhos.
A mãe sempre acha, a mãe da coruja sempre acha que o filho dela é lindo. Não é, Preciosa? Seus filhos não são lindos? Então, e são. Então, eu acho também. Então, eu sou suspeita em dizer, e vocês têm que falar, os seus filhos, eles são lindos. Mas falar de família é falar de projeto de Deus. Falar de família é falar de promessa. Falar de família é falar de relacionamento. Falar de família é falar de ensino. Falar de família é falar de exemplo. Falar de família é desafio. Falar de família é responsabilidade. Por mais que a gente goste, né? Então a gente casa, principalmente nós mulheres, a gente primeiro quando está lá jovenzinha e tal, aí todo mundo começa a cobrar a gente casar. A gente mal casa, já começa a cobrar da gente ter filhos. Então vai ter filho. E às vezes nós queremos ter filhos para poder mostrar muito mais aos outros que nós temos capacidade de gerar, do que na verdade a responsabilidade de tê-los e o propósito e a missão que nós temos quando Deus nos dá a sua herança. E é exatamente sobre um pouco disso que nós vamos falar nessa noite. Nós sabemos que a família é a primeira instituição que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher e depois mandou que eles multiplicassem. Como o pastor Lucivaldo disse, o modelo de família que nós temos de referência é o modelo do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus fez com que aqui na terra nós também tivéssemos esse projeto, essa instituição. Então Deus criou esse projeto para dar certo. Família não foi criada para dar errado. Não é um projeto fracassado. Não é um erro de Deus. Não é um passatempo que Deus não tinha que fazer. Falar, vamos fazer aí, vai, cresce aí, multiplica. Não. Deus tem um propósito com toda a família. E isso começa com a referência do céu. Mas o inimigo, sabendo disso, sempre invejando a criação, ele entrou no meio de tudo isso para tentar destruir. E essa é a estratégia dele. A primeira estratégia que o inimigo tem contra a minha vida e a sua vida, não é tirar a sua casa, não é tirar o seu trabalho, não é tirar a sua saúde. A primeira seta que ele quer lançar contra mim, contra você, é destruir a sua família. E quando ele se levanta com essa seta, não interessa que tipo de família é, se é grande, se é pequena, se é rico, se é pobre, não importa. Ele tem a seta, a primeira estratégia: vou destruir essa família, porque eu destruindo essa família, eu destruo todos aqueles que estão ao seu redor. Se você destrói uma família num quarteirão destruído, ela atinge às vezes o seu quarteirão. Do seu quarteirão ela pode atingir um bairro. Do bairro ela atinge uma cidade, da cidade um estado, do estado uma nação. E a estratégia é que não haja família. E é por isso que esse conceito de família está tão distorcido. Eu me lembro quando Isaac ainda eu tive o privilégio de ver as apresentações dele pequeno. Mas a Esther praticamente não teve. Olha como isso é recente, quer dizer, nem tão recente. Ela já está com 20. E eu me lembro que a primeira vez, ela estava na primeira série, eu acho. A escola falou que não ia ter apresentação Dia das Mães. E eu, uma pessoa muito conformada, fui na diretoria. Falei, como assim? Como que não vai ter apresentação Dia das Mães? Não, é porque, na verdade, nós estamos protegendo, porque tem muitas crianças que não têm pais, que não têm mãe, ou que é uma família diferente. E eu falei assim, isso é a maioria ou minoria? Ah, é a minoria. Eu falei, então a maioria tem que deixar de ter por causa da minoria? Eu falei, não está certo. A minha família é uma família tradicional. Pai, mãe e filhos. E eu quero ver a minha filha apresentar para o Dia das Mães, sim. E aí terminou de falar, a senhora não entende. Eu falei, eu entendo. Eu falei, meu pai faleceu, eu tinha 1 ano de idade. Meu irmão mais velho tinha 8 para 9.
Eu passei a minha infância toda sem comemorar Dia dos Pais. Mas era fato, eu não tinha. E os meus amiguinhos não podiam ter. Eles tinham pai. Isso nunca foi um trauma. Isso sempre foi uma realidade, um fato. Débora não tem pai. Então não adianta querer comemorar o Dia dos Pais, ela não tem. E aí o que nós fazíamos em casa? Fazíamos o dia da mãe. Minha mãe sempre foi mãe e pai. Então, o dia da mãe e o dia da mãe. Então, na verdade, nós viemos com umas desculpas nos dias de hoje, para poder dizer que família é coisa de antigo, coisa do passado, coisa que não dá certo. O que dá certo é amor, é estarmos reunidos em amor. Nunca falamos que reunir uma família é deixar de ter amor. Ela não precisa se desconstruir para amar. Ela não precisa sair do projeto de Deus, de deixar de ser o que Deus quer para ter amor. Mas aí nós vemos a sutileza, que nem sutileza mais é, do inimigo, é descarado, a investida sobre as famílias. E esse tempo que nós estamos, nesse mês, falando sobre família, eu queria que você levasse a sério. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos coisas que nós não gostamos, mas eu gosto muito quando a palavra me confronta, porque ela me tira do lugar de conforto, da zona de conforto. E a palavra de Deus é exatamente para isso, para poder nos confrontar, para poder mexer conosco. Não é água com açúcar, ela é aquilo que nos mostra a verdade, como nós devemos e não como nós queremos. Essa é a direção de Deus. Então, que nesse mês, ainda faltam várias mensagens, que você tire proveito. E se por acaso você falou, o pastor estava falando de mim, a pastora estava falando de mim, ou qualquer outro que vier ministrar, nós não estamos falando de você, nós estamos falando de todos nós estamos falando da palavra de Deus, e nós temos uma responsabilidade de falar a verdade, amém? Então que você possa tirar tudo o máximo que você puder. Nós falamos que na escala, eu acho que foi o pastor, se não me engano, que disse, uma escala de prioridades, Deus, família, foi ele quem falou, Deus, família, trabalho, igreja, amigos e lazer. Se você trocar essa prioridade, alguma coisa não vai dar certo. Então, primeiro Deus, acima de todas as coisas, isso não tem o que se discutir. E depois, a família. Talvez alguns vão dizer, não, é o trabalho, porque uma família precisa de sustento, porque se não tiver sustento, como é que vai? Não, a família primeiro, porque a família é a base para que tudo mais que aconteça na nossa vida seja dirigido com segurança e de forma saudável. O nosso porto seguro. Eu amo quando volto para casa, vou à casa da minha mãe, está com 87 anos, virando um bebê. Isaac e Esther foram lá, carrega ela para cá, carrega ela para lá, porque ela não consegue, não está conseguindo, está com fraqueza nas pernas, nos bracinhos, mas ainda a autoridade que ela tem sobre nós, as suas palavras proféticas de oração e de bênção, é muito gostoso. Família é porto seguro, é bom ter alguém para te abraçar, para dizer que te ama. Foi curador o que o pastor fez a semana passada, falando para que você proferisse ao seu marido, ao seu filho. Isso é de suma importância, é de extrema importância, e que você não faça somente nos cultos, mas você faça isso uma prática. Desde que os meus filhos nasceram, eu não falo com eles, nenhuma vez, sem dizer no final, eu te amo. Todas as vezes que eles saem, hoje não mais Isaac, mas a Esther, toda vez, para qualquer lugar, mãe, estou indo, tá bom, te amo, te amo. Sabe por que eu aprendi isso? Porque eu não sei quando será o meu último te amo. E não sei quando será o último te amo que eles dirão para mim. Ai, que coisa mais triste. Não, isso é sério, isso é real. Então, eu não quero me cansar de falar aos meus filhos, eu amo você. E eu falo, mesmo que seja repetitivo, eu falo.
e falo para eles: eu amo daqui ao céu, eu amo infinito. Eu nunca vou conseguir expressar esse amor, porque ele é além do que eu possa colocar em atitudes e em palavras. E isso é tão curador, isso é tão bom de falar e de ouvir. Talvez você tenha dificuldade, eu percebo, eu tenho o hábito, para quem me conhece, de falar muito: eu te amo. E às vezes eu percebo, quando a pessoa não tem o hábito de ouvir isso, ela fica toda constrangida. A pastora nem me conhece, fala: eu te amo. Mas é claro que eu te amo. O meu amor é que você fique bem, que você possa estar bem, usufruir do melhor de Deus, que Deus te abençoe, e eu te amo sim. E aí eu percebo, porque às vezes vem de uma criação que não era falado sobre isso. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, porque eu fui criado nesse contexto. Mas não pelo fato de você não ser criado que você não possa passar a ter. Tem muitas pessoas que aqui estão, que não conseguiam abraçar, e nem conseguiam falar eu te amo, né, Flávia? Hoje ela não fala comigo sem falar eu te amo. Abraço, seguro ela, cheiro ela. A gente pode aprender. E é isso que nós estamos aqui na casa do Senhor para aprender. O tema que o pastor me deu foi: invista na categoria de base. Quando ele falou sobre isso, na minha memória veio o meu irmão, Vomer, que provavelmente vai estar assistindo, porque eu disse que eu ia falar dele. E ele é o meu irmão que fica mais junto, nós somos em 7. Minha mãe fala que eu e ele somos o casal de tico-tico, porque é nós dois contra todos. Então a gente perturba, a gente que gosta de perturbar os outros, então junta eu e ele e ninguém segura. E ele falou: você vai falar de mim? Fala direito. Aí eu falo: vou falar. Então, quando o pastor falou invista na categoria de base, eu me lembrei dele. Ele era técnico de basquete, ele tinha um time americano de basquete, por muitos anos trabalhou com isso. E ele primeiro era técnico de basquete feminino, depois foi para basquete masculino. E eu me lembro que nesse período de times adultos, ele fez um trabalho, um projeto de categoria de base, trabalhando com crianças nas escolas. Então, quando o pastor falou invista na categoria de base, eu me lembrei dele. E aí eu perguntei para ele: Vomer, qual era o propósito desse investimento na categoria de base que você fazia? E ele me respondeu: desenvolvimento físico e psicológico, autoconhecimento do corpo, sociabilização, cumprimento de regras, deveres e obrigações, motivação ao limite, seleção natural e buscar objetivos e sonhos. Olhe a profundidade de um projeto de esporte que pode trabalhar com uma criança. Aí eu fiquei pensando: bom, se um projeto de esporte pode abranger tudo isso, você imagina o alcance que tem uma educação dentro de casa, uma educação familiar. Se o projeto com alguém estranho pode desenvolver a parte física, psicológica, autoconhecimento, sociabilização, a pessoa se encontrar, descobrir os seus talentos, imagina o que pode fazer a educação dentro de casa. E é isso que eu quero falar, não exatamente sobre a educação dentro de casa, porque o pastor abordou, alguns já abordaram bastante coisas sobre isso, mas eu quero frisar nessa noite a responsabilidade e a importância disso. Nós estamos deixando as famílias perderem as suas direções, nós estamos deixando as famílias perderem os seus valores, os seus princípios, está virando uma bagunça. Ninguém mais sabe quem é quem, ninguém sabe o que se deve fazer, ninguém sabe mais nada. O que era certo ficou errado, e o que é errado virou certo. E aí chega um momento que para nós, de outra geração, às vezes não sabemos, às vezes nem como abordar os mais jovens. E aí nós às vezes fugimos dessas responsabilidades, mas nós não podemos. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o exército do Senhor, nós somos os arautos da palavra. Deus conta conosco para que o modelo, que mesmo que o mundo diga que é ultrapassado, continue a existir, porque esse modelo bíblico é o modelo que Deus fez para dar certo.
Então, antes de falar sobre uma personagem que nós vamos ler, existem duas coisas importantes para esse desafio de família. Primeiro, Deus não vai cobrar de mim e de você sua conta bancária. Quando nós tivermos que prestar as contas com o Senhor, Deus não vai cobrar quanto você tinha no banco, Maurício. Poxa vida, te dei um monte de oportunidade, você veio para o céu com a conta zerada? Deus não vai se preocupar com isso. Deus não vai te perguntar quantas casas próprias você tem. Deus não vai perguntar quantos carros, a coleção de boné, a coleção de relógios que você tem. Deus não vai perguntar quantas vezes você viajou para conhecer o mundo ao redor, para poder conhecer tudo aquilo que eu criei. Você fez isso, perdeu a oportunidade. Deus não nos vai cobrar disso. Deus vai nos cobrar apenas uma coisa: o que é que você fez com a herança que eu te dei? A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E a herança é algo precioso. Olha a confiança de Deus, de deixar herança para nós que somos pecadores ilimitados. Mas Ele pega a herança dEle e entrega nas nossas mãos. E por entregar nas nossas mãos, se tem uma coisa que Deus vai nos cobrar, é o que é que você fez com a herança que eu te dei. Começa aí já a responsabilidade. Todas as vezes que eu penso assim, que Deus, eu vou ter que acertar e eu não me canso. Eles gostem ou não gostem. Às vezes eu vou falar alguma coisa para eles, falam: mãe, de novo, deixa eu ser mãe. O Isaac agora é direto, né? Porque a Esther está perto, eu tenho que mandar textão, né, bebê? Tem que ler. E aí eu mando aquele textão, ele fala: mãe, deixa eu ser mãe. Deixa eu ser mãe. Porque essa é a minha obrigação. Falar daquilo que é preciso para você ser orientado, para você viver melhor. Falar daquilo que eu errei para você acertar. É necessário. E existe uma outra coisa que também tem sido desafiadora. Eu estava ouvindo o psiquiatra Augusto Cury, que é um psiquiatra cristão renomado, cheio de livros. Eu acredito que vocês já devam ter lido vários livros dele. E ele estava falando que hoje, olha isso, uma criança de 7 anos tem mais informações do que o imperador no auge de Roma. Uma criança de 7 anos, num dia, ela recebe mais informações pela internet, pela televisão, pelos games, pelos celulares, do que o imperador romano registrava em um mês, dominando o mundo. Dá para entender isso? Uma criança de 7 anos saber mais do que um imperador romano no auge do seu trabalho, do seu reinado. Então, quando nós pensamos assim, a gente fala: pô, não dá para concorrer. Não dá para concorrer, porque se uma criança de 7 anos tem tanta informação, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Como é que eu vou ter controle disso? É uma tarefa desafiadora, mas não é impossível. Porque educar filhos, nós não fazemos sozinhos. Nós fazemos com a direção de Deus. Então, antes de falarmos sobre o personagem, eu quero que você se lembre sempre disso. Deus vai cobrar o que você fez com a sua herança. E nós vivemos num mundo de tantas informações, que às vezes nós achamos que não temos mais o que falar. Mas sempre teremos, porque essa palavra é viva e eficaz. E é ela que nós precisamos para mudar a nossa história. Vamos ler Êxodo 2, do versículo 1 ao 10. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo-a que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria.
A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças por o privilégio de estarmos na tua casa, pela liberdade de adorar, pela liberdade de aprender do Senhor. E nós queremos mais uma vez aprender um pouco mais do que a tua palavra nos ensina. Que essa palavra caia em terra fértil e no tempo certo possa sempre estar gerando frutos e mais frutos. Que o teu Espírito dirija essa palavra, não eu, mas o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui a história de quem? Joquebede. E aí você vai lembrar. E a música? Ô Joquebede. Vai? Canta. Ah, todo mundo sabe essa música. Ô Joquebede. Não posso. Olha, essa música, ela conta a história. Moisés não vai morrer, porque o Senhor ouviu o choro do bebê. E é engraçado que essa história de Joquebede, apesar de ter poucos detalhes, nós conseguimos aprender algumas coisas bem legais, que eu creio que são bem oportunas para esse tema, investir na criança. Aí você vai dizer: essa palavra não é para mim, porque eu não tenho filho pequeno mais, eu nem filho tenho. Sim, é para você e é para mim, porque nós sempre temos crianças ao nosso redor. Nós podemos ter, nossos filhos já cresceram, mas existem crianças que passam aqui na igreja, na família, na vizinhança, e nós temos responsabilidade de cuidar dessas crianças, mesmo que elas não tenham ligação de sangue, mas elas são, das crianças é o reino dos céus, nós temos responsabilidade com todas elas. Então isso não é uma palavra só para Mariana, para Polly, para as mães que têm criança pequena, é para todos nós. Então nós vemos na história de Joquebede, que naquele período, para poder, Faraó tinha mandado matar cruelmente todos os meninos. Não queria que pudesse, para não continuar a geração, queria eliminar os meninos dos filhos dos hebreus. E aí, naquela época não tinha ultrassom. Joquebede, imagina. O primeiro ponto que nós podemos aprender com a vida dela é que ela não se intimidou. Provavelmente, pelo tempo, pela diferença de Arão com Moisés, eles deviam ter uns 3 anos de diferença. Então, quando Arão nasceu, não tinha esse decreto. Depois que Arão nasceu, quando ela ficou grávida, provavelmente já estava esse decreto. E aí, imagina, não tinha ultrassom. Estou grávida. E eu não sei se é menino ou se é menina. O que ela fez? Provavelmente escondeu que estava grávida. Imagina esconder uma gravidez. Nós que amamos ficar grávida, mulher quando fica grávida fica feliz, quer mostrar para os outros, mas um tempo de perseguição, ela teve que esconder. Por quê? Ela não sabia se era homem ou se era mulher. Se todos soubessem que ela estava grávida, ia esperar até a criança nascer, e se fosse menino já pode matar. Então nós vemos que a primeira coisa, Joquebede não se intimidou com as circunstâncias. A situação daquela época era tão terrível quanto a nossa, de colocar um filho na escola e distorcer tudo aquilo que a gente ensina. Às vezes, muitas mães eu ouço falar: eu não quero, tenho medo de ter filho, colocá-lo nesse mundo. Como é que eu vou ter controle de tudo isso? Eu tenho medo. Mas nós temos que entender que filho é herança do Senhor.
E Ele nos dá sabedoria para conduzir e administrar essa herança. Então, por conta disso, ela não se intimidou. Ela ficou grávida, e provavelmente foi um acerto familiar. Ninguém conta que eu estou grávida. Deve ter ficado 9 meses escondida dentro de casa. Aí nós vemos também que o neném nasce. Como que o neném nasce? Faz o quê? Barulho. E as mulheres eram de parto normal. Imagina como que foi o parto de Joquebede. Ninguém podia ouvir, não podia saber que nasceu uma criança. Provavelmente ela deve ter mordido tudo que podia para não poder gritar. E aquele neném acabou de nascer, deve ter abafado o choro dele para ele não chorar. Porque ninguém podia saber que tinha nascido um bebê. Agora imagina a criança quando nasce até 3 meses, chora. Provavelmente, quando essa criança, cada vez que ia chorar, eles deviam colocar mel, pingar mel para adoçar a boquinha dele. Ou então, quando ele começasse a chorar muito, a família toda começava a cantar. Falava, nossa, mas essa família gosta tanto de cantar. Mas canta por quê? Para não ouvir o choro do bebê. Olha o desafio que Joquebede teve, desde a gravidez até o nascimento e os 3 meses que ela conseguiu segurar esse bebê. Ela não se intimidou, fez tudo o que podia com seu marido e com os seus outros filhos, para que ninguém soubesse que havia um menino hebreu que havia nascido naquele lugar. Quando nós pensamos assim, nós vemos que, por muito menos, nós nos intimidamos. Quando nós vemos leis, imposições, nem leis, né? Porque por enquanto é só briga. Mas quando nós vemos essas imposições sobre como nós devemos cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Eu me lembro que nós nunca fomos de ficar batendo nos nossos filhos, mas apanharam. Vara é bíblica. Então eles apanharam sim. Não apanharam mais porque sempre foram bonzinhos. Mas se não fosse, ia apanhar. Minha mãe batia, e eu não choro, não tenho tristeza nenhuma de tanto que apanhei, e olha que eu era boazinha, mas eu apanhava porque eu ria dos meus irmãos. Eu geralmente apanhava não porque aprontava, eu apanhava porque eu achava engraçado o que meus irmãos faziam de arte. Então estou no pacote. E quando nós chegávamos, quando a gente aprontava 7, ninguém entrega, é uma quadrilha. Quem foi que fez isso? Ninguém fala. É melhor apanhar da mãe do que ficar com a raiva do irmão. Então a gente não entregava, mas a minha mãe corrigia. Ela sempre usou a palavra para nos corrigir. Mas hoje nós somos intimidados. Você não pode bater no seu filho, porque senão vão te denunciar. Ei, sou eu que cuido, sou eu que sustento, eu sei como devo falar. Mas não pode mais bater, porque ele vai ficar com trauma. Não, espancar não pode, mas umas palmadinhas não tem problema nenhum. Desde que é explicado, você vai apanhar por causa disso e disso. Me lembro dos dois, hoje eu vou ter que falar de vocês dois, né? É a minha experiência. Isaac falava, você vai apanhar. Antes de apanhar, começava a chorar, nem apanhar. Nem tinha apanhado, ele já fazia aquele drama e chorava. Homem, fazia aquele drama sem apanhar. Esther, mulher, não doeu? Eu vou te bater de novo. Não doeu. Mulher, resistente, mas apanhava se preciso fosse, mas falava, você não pode fazer isso. Agora hoje não, nós não podemos ensinar a criança. E eu lembro que eu de vez em quando brincava com algumas mulheres e falava assim, poxa vida, a Bíblia fala umas coisas que às vezes eu falo, Senhor, eu quero entender direito isso. Fala que a criança que não é corrigida, que não é educada, vergonha para a mãe. Por que não para o pai? Mas é porque sempre foi para a mãe essa parte de estar mais perto, de falar, de educar. E eu falava assim, vocês não vão ficar me passando vergonha. E eu não batia neles. Quem batia era o pastor. Mas por quê? Porque ele é bravo? Não.
Olha como nós podemos fazer as coisas com consciência. Sabe por que eu não batia neles? Poucas vezes bati. Porque eu sabia que todas as vezes que eu queria bater neles, não era para corrigir, era para descontar a minha raiva. Por conta disso eu não batia. Eu falava, vou chamar o teu pai. Porque ele tinha mais discernimento, ele batia, corrigia e pronto. Eu não. Então eu sempre fui de conversar com eles. E uma vez o Isaac falou assim para o pai: pai, prefiro apanhar do papai do que da mamãe conversar. Porque ela machuca quando ela fala às vezes. Porque eu sentava e falava para eles: eu não vou te bater, porque já tem quem bata. Mas eu sempre explicava, conversava, assuntos, assim está errado, você está errado, Deus não gosta disso, a palavra diz isso. Graças a Deus estão aí formados e nunca me fizeram passar vergonha. Não podemos ser intimidados por este mundo. Nós temos uma responsabilidade com Deus. Não é com o governo, não é com a professora da escola, não é com a vizinha que fica olhando o que você faz ou o que você não faz. Me lembro da nossa família que eles sempre falaram que eu e Alexandre era muito duro com as crianças. Mas a gente falava assim, não se mete. Porque nunca precisou de ninguém corrigir os nossos filhos. Quando eles faziam alguma coisa, nós íamos direto e corrigir. Então não deixa. Vocês são muito coisas. Deixa que nós sabemos o que estamos fazendo com os nossos filhos. Então não se intimidava, nós não nos intimidávamos com o choro da vovó, com a tia Suzy que está ouvindo, Alexandre precisa ficar bravo. Nós não nos intimidávamos, por quê? Nós sabíamos que nós tínhamos 2 crianças para conduzir e para colocar limite. Nunca precisamos espancar, nunca precisamos pendurar no varal de cabeça para baixo. Mas quando foi necessário dizer não, é não. Quando falava para, é para. Quando fala cumprimenta, é cumprimenta. Sorria. Mas nós somos intimidados por uma sociedade, por uma nova cultura que diz, deixa a criança fazer o que ela quer. E é por isso que tem um monte de criança toda desorientada, sem saber o que fazer. Não sabe o que quer, não sabe o que são, não sabe aonde quer chegar. Por quê? Porque não tem limite, porque não tem direção. Então Joquebede, com toda aquela pressão, ela não se intimidou. Eu estou grávida, eu vou segurar esse bebê. Fez, sabe Deus o quê? Para que esse bebê não fosse descoberto até os 3 meses. E depois, por não se intimidar pelas circunstâncias, ela tinha um relacionamento com Deus. E foi Deus quem deu a ela a estratégia de colocar aquela criança no cesto e colocar no rio, no lugar aonde a filha de Faraó se banhava. E aí nós vemos que Deus já tinha um projeto com Moisés. E como Joquebede temia Deus, ela também sabia que Deus tinha propósito com o seu filho. Nós não começamos a orar pelos nossos filhos depois que eles nascem. Nós oramos desde que nós concebemos a criança. Desde que eu soube que estava grávida, quer dizer, antes eu já orava. Prepara meu ventre, Senhor. Prepara meu ventre para o bebê que o Senhor vai colocar aqui. E depois na gestação não teve um dia que eu não orasse, profetizando sobre eles, aquilo que eu queria que Deus fizesse. Profetizava a palavra, eu lia, eu cantava. E mesmo na gravidez da Esther, que foi um tempo tão difícil, e às vezes aconteceram tantas coisas, que o pastor já contou algumas coisas, eu falava para ela, filha, perdoa de você ver a mamãe chorando, perdoa se você percebe que a mamãe está com raiva do que está acontecendo aqui fora, mas você é amada, você é especial, você é minha herança. Nós começamos a falar, a educar, a orientar os nossos filhos quando estão no ventre, quando estão sendo gerados. Faz uma diferença enorme a nossa gestação para a criança que vai nascer. Então nós não podemos ser intimidados. E nós vemos que Joquebede não se intimidou. E é interessante, abrindo um parênteses aqui,
que quando eu estava lendo sobre isso, fala que o junco, a cesto de junco, o betume, o piche, que foi colocado no cesto de Moisés, foi o mesmo material que usou na arca, para não entrar água. E aí eu fiquei pensando, que para salvar uma humanidade, dar um recomeço à humanidade, o Senhor usou uma arca, uma família, escondeu numa família dentro da arca, para poder dar o recomeço para uma humanidade. Deus usou uma criança no cesto para poder salvar uma nação. Talvez tanto fazer a arca, como a ideia de esconder o filho no cesto, podia ser absurdo para qualquer pessoa, mas para quem tinha direção de Deus, sabia que aquilo era um meio de salvação, era um meio de proteção, e foi exatamente, não importa se às vezes Deus nos manda construir uma arca ou um cesto, diante de tudo que está acontecendo, mas seja o que for, o tamanho que for, se Ele falou isso, é para que nós possamos proteger a nossa família, a nossa casa. Pode ser absurdo você ir na contramão, mas é você indo na contramão que você mostra que você tem fé naquilo que Deus prometeu e que essa palavra é fiel para se cumprir. Não se intimide, não se intimide com as más notícias, não se intimide com essas regras. Tudo tem um limite. Tem coisas que nós precisamos obedecer, mas tem coisas que nós precisamos nos posicionar. Aí nós vemos alguns crentes falando, essas coisas eu nem discuto, porque dá muita confusão. Não, nós temos que falar aquilo que nós pensamos, sim. Nós temos que falar e defender aquilo que nós cremos, sim. E por nos calarmos, é que as pessoas estão distorcendo todos os valores e os princípios que nós aprendemos na palavra. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Joquebede, não se intimide. Não se intimide. Nós vamos ver muita coisa doida ainda nesse mundo. Muita coisa doida. E se nós nos intimidarmos, nós vamos perder os nossos filhos. Segunda coisa, e essa aqui creio que seja a mais fácil da gente errar. Aproveite ao máximo a oportunidade de estar e ensinar seus filhos. Joquebede, está quente pra caramba aqui dentro, aqui em cima. Vocês desligaram tudo, né? Está super quente aqui. Mas enfim, vamos embora. Nós vemos que Joquebede teve que esconder a sua gravidez. Provavelmente orou e profetizou muito nesse período, na sua gestação. Teve somente 3 meses com aquele bebê ainda escondido. Aí depois acontece a situação da filha ir lá e oferecer a própria mãe para poder amamentar o bebê. E a filha de Faraó fala, você leve o bebê e você amamente, cuide dele e depois você traz ele de volta. Normalmente naquele período a criança amamentava até uns 3 anos, 3 anos e meio. Esse foi o tempo, é isso daí, Evelyn, 3 anos e meio, era amamentação, criança era grande. Eles amamentavam 3 anos e meio, às vezes criança até de 5 anos era amamentada. Aí as mães, misericórdia, mas era assim na época. Mas olha só o desafio de Joquebede. Ela sabia que ela ia ter aquela criança de volta nos seus braços por apenas uns 3 anos, 3 anos e meio. O que ela fez? Aproveitou todo o tempo que tinha para poder falar do amor de Deus, para falar sobre a identidade daquela criança, saber quem ela era, o quanto ela era amada, que Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Os 3 anos e meio que Joquebede viveu com Moisés foi suficiente para ela colocar tudo no coração daquela criança, porque quando ele foi mais velho, logo trouxe à memória, alguma coisa o impulsionou para que ele lembrasse de algo que foi dito lá. Nós não podemos trazer à memória aquilo que não é colocado. Às vezes usamos esse versículo, traz à memória aquilo que dá esperança. Mas se você não for colocado na memória, como é que você vai lembrar?
Ah, mas às vezes nós fazemos assim, mas a criança é tão pequena, não entende, né, pastor Eliane? Não, deixa ele no celular, porque eu estou muito ocupado. Ele não lembra, nem vai lembrar, depois quando crescer nem vai lembrar disso. A primeira infância é onde nós formamos o caráter das nossas crianças. E pelo fato da negligência que nós temos, de achar que eles não entendem nada, que eles não sabem nada, posso brigar na frente deles, que depois eles dormem. Lá na adolescência, eles vão colocar para fora tudo aquilo que de alguma forma assimilaram. Eu não sei quantos de vocês fizeram terapia. Depois, com a questão do transtorno de ansiedade, eu fui fazer terapia, fui descobrir coisas da minha infância que eu nem achava que tinha problema. Coisas da morte do meu pai. Eu tinha 1 ano de idade. Ixi. Esther, volta bem aqui, filhinha. Apertei aqui onde não devia. E aí a gente acha que a criança não entende nada, então está tudo bem. Qual o problema? Deixa ele na televisão vendo a Peppa. É Peppa? Peppa. Uma porquinha feia para burro. Feia. Aí você deixa na mão da Peppa. E outras coisas aí que eu nem sei mais. E você acha que a sua criança não está sendo atingida. Porque não tem problema, ela é muito pequena. Mas é na primeira infância que você estabelece amor, segurança, identidade para essa criança. E nós estamos brincando por conta dessa porcaria de celular. Nós estamos deixando os nossos filhos serem criados pela mídia, pela internet. E depois nós falamos, não sei quem foi que colocou isso na cabeça da criança. Você não sabe nem o que ele está ouvindo. Você não sabe nem o que ele está assistindo. Antigamente eram mensagens subliminares e hoje são mensagens escancaradas. O pastor falou sobre Isaac semana passada. Isaac sempre foi inteligente assim para poder... Ele é igual o João. Muito pequenininho já sabia juntar as letras e tudo. Então ele pegava, decorava aquilo e ia para o computador. Se nós não ficássemos monitorando, ele ia ver o que ele quisesse. E pasmem, queridos, quantas famílias nós atendemos e temos a infelicidade de saber que crianças tão pequenas já estão cheias de pornografia, cheias de informações que não têm nem maturidade para aprender. Mas sabe por quê? Porque ele não sabe falar mamãe, mas sabe fazer assim com o dedinho, ó. E ver o que quer. Em nome da correria, em nome do trabalho, em nome do cansaço, nós deixamos os nossos filhos serem criados pelo mundo. E depois, quando crescerem, nós queremos que eles tragam à memória aquilo que foi ensinado. E é exatamente o que eles fazem. Traz à memória aquilo que foi ensinado. Nada. Ficam perdidos aí, sem saber para onde ir. E sabe outra coisa? Passa tão rápido. Eu tenho saudade quando eles eram pequenos. Eu tenho saudade quando eu sentava para brincar com eles. Eu tenho saudade porque hoje, depois cresce, e eu tenho que confiar no Senhor, que tudo aquilo que eu ensinei vai ser suficiente para conduzi-los ao caminho certo. Podem errar? Claro que pode, eu errei. E fui ensinada certo. Mas eu sei que se eu aproveitar o máximo para colocar a identidade de Cristo, a identidade do Senhor na vida deles, a chance de errar é bem menor. E foi exatamente isso que Joquebede fez naquele período. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não ensine o caminho, ensine no caminho. E aí está um problema grande. Você não quer ensinar no caminho, porque você quer que ele siga o caminho, mas você não. Como o Bruno falou, faz o que eu faço, o que eu mando, mas não faz o que eu faço.
Nós, quando criança, aprendemos muito mais com aquilo que nós vemos e ouvimos. Muito mais com exemplo do que com sermões. São as atitudes que levam a criança a repetir ou não aquilo que a gente faz. Então, nós precisamos avaliar um pouco mais o que é que nós estamos fazendo. Deuteronômio 6, 5 e 7 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E olha o que manda fazer. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, sobre as coisas, sobre as palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado ou quando se levantar. Isso significa em todo tempo, em todo lugar. Fale da palavra do Senhor para os seus filhos, em tempo e fora de tempo. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Porque no começo do versículo diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E talvez nós, pais, não temos amado o Senhor o suficiente para poder passar adiante o nosso amor e o nosso conhecimento da palavra de Deus. Eu não quero, estou aqui, pode parecer uma mensagem exortativa, mas eu acho que é uma mensagem mais de desespero. Não é uma mensagem exortativa, mas é uma mensagem de desespero. E para poder falar com vocês, eu tenho que colocar contra a parede. Quantos versículos, mamãe, papai, você sabe de cor para ensinar o seu filho? Quantos? Quantos você consegue brincar com ele da palavra de Deus? Quantas histórias bíblicas você sabe, ou você ousou procurar saber, para sentar com ele e brincar? Você sabe contar a história de Gideão? Você sabe contar a história de Naamã? Você sabe? Você sabe contar sobre o profeta Elias, Eliseu? E tem um monte de gente olhando assim: meu Deus, quem que serão essas pessoas? Você sabe contar a história da filha de Jefté? Não, né? Então não tem como, com persistência, ensinar os filhos enquanto está em casa, enquanto está no caminho, enquanto está andando, enquanto se levanta, enquanto se deita. Ninguém pode dar aquilo que não tem. As nossas crianças estão carentes, porque nós somos carentes de conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus. Isso é tão sério. Quantas vezes vocês oram juntos? Quantas vezes vocês leem a palavra junto? Piorou o que eu vou falar agora. Quantos de vocês têm se colocado um empenho de trazer seus filhos para a escola dominical? Não vou nem olhar para baixo. Na escola dominical. Todas as coisas que eu aprendi, além da minha mãe, com o culto doméstico que não existe mais, eu aprendi na escola dominical, dona Zola. Não foi no seminário. Seminário não ensina a Bíblia. Eu aprendi na escola dominical. Ai, ai. Aproveite o máximo a oportunidade dos seus filhos enquanto pequenos. Eles vão crescer. E aí você vai querer impor coisas que você não ensinou. Você vai cobrar coisas que você não pôde ensiná-los e direcioná-los. Aí já vai ser tarde demais. E aí o seu trabalho vai ser dobrado. E por último, entregue seus filhos nas mãos de Deus. No mundo que nós vivemos, nós precisamos confiar em Deus. Joquebede teve que fazer 2 vezes isso. Primeiro, proteger o bebê, quando estava querendo matá-lo enquanto pequeno. E depois, entregar na mão de Faraó. Da filha de Faraó. Nós não entregamos os nossos filhos na mão de quem a gente não conhece, não é verdade? Não é verdade.
A gente entrega na mão de quem a gente não conhece, sim. Porque você deixa na escola e você não conhece todos da escola. Você coloca no balé, você leva para a fono, para a TO, você leva para o médico, você leva para tantos outros lugares. Você deixa na mão da babá, e a babá, lógico, apresenta um currículo, e claro que você não consegue conhecer tudo. Por isso que os nossos filhos precisam ser todos os dias entregues na mão do Senhor. Isaac, quando foi morar fora, eu disse ao Senhor: o Senhor sabe que está doendo, e por mim ele não iria. Ia ficar do lado de mamãe, ia ficar o bocó, né? Se ficasse do lado da mamãe, mas graças a Deus que não deixa. O Senhor ele vai levar. Mas aquilo que os meus olhos não podem ver, Senhor, os meus joelhos vão ver. E todos os dias eu oro. E às vezes eu falo: Isaac, fala alguma coisa que Deus falou para mim. Ele falou: quem foi que te falou? Nós precisamos fazer uma parceria com Deus, para entregar os nossos filhos, aonde eles estiverem, saber que os anjos do Senhor acampem ao redor deles. Saber que o Senhor está conduzindo, saber que o Senhor está guiando, saber que o Senhor está direcionando, saber que o Senhor está fazendo aquilo que eu não posso fazer. Então não tem como nós mantermos a nossa família saudável, unida, protegida, se nós não fizermos parceria com Deus. Eu não posso ver o Isaac, mas Deus pode. Os meus olhos não alcançam, mas o meu joelho alcança, as minhas lágrimas alcançam, o meu sermão também. Eu vi uma frase, para terminar, que dizia assim: algumas coisas estão ao alcance de nossas mãos, outras ao alcance da nossa fé. Enquanto ele estava perto de mim, estava no alcance das minhas mãos, dizer sim ou não, pode ou não pode. Mas agora, a 700 quilômetros, ele está no alcance da minha fé e da minha oração. Seus filhos vão crescer, viu, Maurício e Mariana? É nome de dupla sertaneja, né, Maurício e Mariana? Paulo e Elton, o João vai crescer. E aí nós olhamos para trás e falamos: por que eu não aproveitei mais? Por que eu não fiz mais para Maria, para Joana, para Cíntia, para Marina, para todo nome que podia se colocar dos nossos filhos? Um mundo sem criança não tem futuro. Se elas são o futuro, só serão um bom futuro se forem investidas no presente. O investimento começa em casa, na família. E eu termino essa mensagem perguntando: o que é que nós, não você, o que é que nós estamos fazendo com a nossa herança? Fique de pé. Vivemos num tempo desafiador, de intimidação. Vivemos num tempo muito rápido, que as coisas passam rápido. Mas nós temos o privilégio de fazer parceria com Deus. Então eu queria que agora nós pudéssemos encerrar você orando pela sua casa, orando pelos seus filhos. Mas antes de mais nada, orando por você mesmo, pai e mãe, pedindo misericórdia e sabedoria ao Senhor. Pai, o que eu devo fazer para conduzir a minha casa da maneira que o Senhor quer? O que eu posso fazer para poder, talvez, resgatar o tempo perdido ou consertar aquilo que eu já errei? Que você possa orar e falar ao Senhor aí: Pai, me ajuda. Eu não quero me intimidar com as pressões do mundo. Eu não quero ser negligente com o tempo que o Senhor me dá para estar perto dos meus filhos. Eles um dia vão embora, e eu quero ter a segurança de que eu fiz tudo o que era preciso fazer. Senhor, me ensina a confiar nas Tuas mãos a minha casa, porque eu sei que eu tenho um limite, as minhas mãos têm um limite de alcance,
mas a minha fé transpõe lugares, horas, tempo, dificuldades, barreiras. Então, Pai, me ajude a fazer o que é certo com a minha herança. Me ajude a cuidar dos filhos, me ajude a cuidar dos netos, me ajude a cuidar dos sobrinhos, me ajude a cuidar dos alunos, me ajude a cuidar de ovelhas. Mas nos ajuda nessa responsabilidade, nesse desafio, Senhor. Em nome de Jesus. Venha dar a direção necessária. Nós queremos, ó Deus, não ser envergonhados pela Tua palavra. Queremos manejá-la bem. Queremos conhecê-la para passar adiante. Ensina-nos a ter um compromisso com a Tua palavra. Conhecimento da Tua palavra. Intimidade em oração. Frequência na casa do Senhor. Para que sejamos um exemplo para a nossa casa. Em nome de Jesus.